Sob a bênção de Deus, declaro nossa 67ª reunião ordinária da nossa 17ª legislatura aberta, agradecendo a presença dos colegas e dos demais. Gostaria de destacar a presença do Sargento Charles, está aqui fazendo presença. E eu gostaria de convidar o nosso segundo secretário para fazer assento aqui da mesa, Vilmar. Já vai com esse plano aí, Não, tá. Dia de janeiro eu faço plano. Candidato aqui, viu? Você me apoia aí nessa campanha. Candidato presidente. Aqui tem 4 anos para defender ainda, eu apoio. Está cansado, né? Está cansado? Tamo junto, tamo junto. Ele não tá igual o Manuel Francisco, não quer sair não? Gostaria de pedir ao secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Aí, resolvi. Quando João for falar, você tem que ver. Pronto. Eu imaginei isso, foi assim que eu vou ouvir. A ata da 66ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Rubim. Sessão única. Aos 11 dias do mês de outubro, realizou-se na sala das reuniões da Câmara Municipal de Rubim a 66ª reunião ordinária dos vereadores, sob a presidência do vereador Vanessa Soto, a mesma marcada para as 18 horas, teve início às 18h12, com a presença dos seguintes vereadores: Delvi Alves de Souza, Hélio Raimundo da Silva, Elenilson Jardim Fernandes da Silva, Ivone Rodrigues Coelho, João Valcir Ferreira de Freitas, João Elino da Silva e Johnny Oliveira, estando ausente o vereador Gilmar Ferreira Macedo. O presidente abriu a reunião saudando a todos e pedindo a Deus que iluminasse os trabalhos desta casa. Em seguida, pediu à secretária que fizesse a leitura da ata da reunião anterior. E após ter sido lida e discutida, foi aprovada e assinada por todos os vereadores presentes. Abrindo a pauta do dia, foram lidos 3 ofícios, de números 90, 91 e 92, 2016, de autoria do Executivo, encaminhados a esta casa, que se referem a respostas das indicações realizadas em reunião anterior da Ivone Rodrigues Coelho. Dando seguimento, o espaço foi cedido para a Secretária Municipal de Saúde para a apresentação da RDQ, Relatório Detalhado Quadrimestral da Saúde do ano 2015, feita pelo senhor Fabrício Alves Almeida, que se faz necessário em decorrência de cobranças do Ministério da Saúde, Lei Complementar 141/2012. Não tendo mais nada a tratar, o presidente deu a reunião por encerrada, agradecendo a presença de todos. Eu, Elenilson Jardim Fernandes da Silva, primeira secretária dessa casa, lavrei a presente ata, que após lida e discutida, se aprovada, será assinada por mim e demais vereadores presentes. Sala das reuniões da Câmara Municipal de Rubim, 11 de outubro de 2016. A ata está em regime de discussão. A ata está em regime de aprovação. Quem for favorável, permanece sentado. Quem não, levanta e manifesta. Aprovado por unanimidade.
Gostaria de pedir o secretário aqui para fazer a leitura do ofício número 106/2016, gabinete do prefeito. Ofício número 106/2016, gabinete do prefeito. Assunto: resposta ao ofício 4916. Rubim, 18 de outubro de 2016. Excelentíssima vereadora Ivone Rodrigues Coelho, nossos cordiais cumprimentos. No intuito de esclarecer os questionamentos realizados no ofício 49/2016, trazemos vosso conhecimento que as melhorias solicitadas no ofício em questão já foram realizadas. Certo de haver respondido ao questionamento, despeço-me com votos de lavada estima e preço. Atenciosamente, Evandro Thiago de Aguilar. Gostaria de passar ao secretário aqui o requerimento número 10/2016, da autoria do vereador Gilmar. Requerimento número 10/2016. Ilustríssimo senhor Vandeci Ferraz Souto, presidente da Câmara Municipal de Rubim. O vereador Vilmar Vieira Damasceno, pertencente ao PDT, com assento nesta Casa Legislativa, vem à presença de Vossa Excelência requerer junto a esta presidência resposta quanto à sua solicitação feita na reunião ordinária do dia 8/3/2016 e refeita na reunião do dia 8/4/2016, onde foi solicitada uma reunião com o diretor-geral da Copasa em Belo Horizonte, com a presença do prefeito, vereadores e o deputado estadual Jean Freire, e onde o assunto a ser tratado seria os meses de racionamento de água em que passou o município de Rubim recentemente. Para que cobranças sejam feitas quanto à construção de uma barragem de nível no córrego dos cilindros para acumulação de água em períodos de seca, ou a estender a encanação até o rio Jequitinhonha. Aguardando o seu deferimento, Rubim, 11 de outubro de 2016. Gostaria também de passar a mão do secretário aqui, requerimento número 11/2016, também da autoria do vereador Vilmar. Então, meu requerimento número 11/2016. Ilustríssimo senhor Vandeci Ferraz Souto, presidente da Câmara Municipal de Rubim. Vereador Vilmar Ferreira Damasceno, pertencente ao PDT, com assento nessa Casa Legislativa, vem à presença de Vossa Excelência requerer junto a esta presidência o que segue: cópias dos balancetes desta Casa de Lei, constando as prestações de contas de janeiro a setembro de 2016, diárias concedidas aos vereadores e servidores também em 2016. Justificativa. A justificativa se dá, pois, nesse período eleitoral, a Câmara foi vítima de muitas críticas essas sem comprovação alguma, e devido a isso devemos nos inteirar mais no assunto para o conhecimento da situação atual e de certa utilização em defesa quando necessário. Como no caso das críticas supracitadas, que pessoas sem instrução nenhuma fazem e fizeram contra nós vereadores. No aguardo seu deferimento, Rubim, 11 de outubro de 2016. As pessoas vieram aqui no passado, vieram presentes, pediram isso aí? Você mandou você pedir isso? Não, eu estou pedindo. Pessoalmente. Eu pedi. Isso aí é para mim, não é para ninguém. Eu gostaria de responder aqui ao vereador Vilmar, na situação da reunião, esse momento político, a gente não deu para marcar. Às vezes, quando antes da eleição, antes de começar o período eleitoral, a gente não conseguiu agendar em Belo Horizonte com o deputado.
E também veio o período de eleição, a gente também não teve condição de agendar também. Procurar ver se daqui até o final do ano a gente tem um tempo para agendar lá com o deputado. Inclusive, teve umas reuniões aí que eu tive, dei até a resposta, onde teve eu, teve Telvi e teve a Heleneuza, até lá no gabinete do deputado, onde ele encaminhou a gente para procurar aqui o escritório e a regional de Almenara, entendeu? Porque por aqui ficava mais fácil. Só que eu senti que ele não tem assim uma força política para intervir nessa construção da barragem e nem nessa extensão de rede até o Jequitinhonha. O que eu entendi no gabinete dele foi isso. Entendeu? Com a palavra, vereador Vilmar. Senhor presidente, demais vereadores e pessoas aqui presentes, eu entendo que mesmo que com pouca solução, nós devemos, questão de uma hierarquia, nós devemos tentar uma reunião com o chefe da Copasa em Almenara, inclusive com a presença de Thaís, para que a gente faça uma ata e leve até depois para Belo Horizonte, inclusive Fabrício me deu até o telefone do gerente Geraldo Botelho, ele nos pôs à disposição, que hoje ele é um dos grandes chefes da Copasa, se não me engano é até diretor. Então Deus, e estamos contando com Deus, presença de todos, e com o apoio do gerente Geraldo, que toda a vida teve um carinho grande por a nossa cidade. Eu acredito que nós não podemos, senhor presidente, deixar para final do ano, não. Isso aí seria quanto mais rápido. Inclusive, eu quero até estender o convite aos demais vereadores e à sua presidência, que eu posso tentar uma reunião também lá em Jequitinhonha. Lá tem uma repartição do nome ICMBio, onde eles já adquiriram uma mata, e essa mata, eu até tenho mais algumas outras coisas escritas, talvez fica melhor eu oficializar pela Câmara aqui, onde lá Jequitinhonha já tem uma mata já protegida. Eu acho que vai ficar melhor eu me inteirar mais do assunto e fazer um requerimento com mais detalhes, porque essa água do cilindro, não só a barragem, mas nós temos que estar lutando pela conservação da mata. Inclusive, quem sabe se a gente não lutar até para conseguir comprar, não sei de que maneira, através dos órgãos ambientais, reserva legal, ou mesmo a prefeitura, quem sabe se não compra aí uma área ao leito do rio, alguma coisa. Nós vamos ter que mobilizar. Muito obrigado por esse assunto. Vereador, mas essa parte aí, nós já fizemos até com a Polícia Ambiental de Almenara, onde até o sargento Thiago estava com a gente lá numa reunião, entendeu? Ele tem um laudo aqui na Câmara, onde o tenente lá deixou para a gente um laudo aqui, e essa preservação de compra não adianta, isso é uma situação que depende de recursos, e se depende de recursos, depende de uma força política, entendeu? Se não tiver uma força política e o interesse, não vai a lugar nenhum, porque depende de dinheiro para comprar a área. E a situação da preservação, nós já fizemos isso aí, o ano passado, nós fizemos com a Polícia Ambiental. Ô, presidente. Então, de qualquer forma, a gente tem que ir no órgão competente para ver o recurso. Isso você tem que marcar até uma audiência, se for possível, com o governador, que é onde que vai sair o dinheiro para disponibilizar ou a construção da barragem ou a extensão da rede até o Jequitinhonha. Senão, nós vamos ficar falando sozinho e não vai concluir nada. Não, mas aí, o presidente dos esportes, sabe? Eu tive lá em Jequitinhonha, na repartição do ICMBio,
Isso aí dependia talvez até de uma contratação de uma pessoa ligada a essas ONGs, alguma coisa, até a Câmara fazer uma contratação temporária para uma pessoa estar correndo atrás dessas verbas, porque existe o seguinte, eles até me citaram que até o próprio estado, lá no estado de São Paulo, por exemplo, uma pessoa está precisando de uma reserva legal, ele pode comprar uma área aqui para alocar a reserva dele. Porque às vezes o camarada tem uma terra lá, onde estoura, vamos dizer, cana ou soja, outra coisa. E às vezes ele tem que ter essa legalização ambiental e pode ser adquirida por aqui. Fora do estado? Fora do estado. Pelo menos é o que a minha funcionária me disse. Por isso que eu estou falando que eu vou oficializar a Câmara, vou me inteirar melhor lá na repartição e voltar a oficializar. Quem sabe não, eu acho interessante, mesmo que não vá muito adiante, mas que a gente fizesse uma reunião também, para a gente se inteirar mais nessa repartição lá de Jequitinhonha. Mas aí, com a situação do escritório de Romanara, que é a regional nossa aqui da Copasa, a gente pode pedir uma reunião lá com o diretor-geral lá, para ele ter uma explicação para a gente melhor. Mas qual o caminho que a gente pode começar? Mas o meu pedido está em duas etapas aí. Uma foi da água, né? A barragem. Que essa aí com certeza tem que ser feita. De uma maneira ou de outra tem que ser feita. Barragem não é uma coisa cara para se fazer, ainda mais para uma Copasa. Eu não vejo dificuldade para barragem, sabe? Agora, a dificuldade eu vejo o seguinte, é a aquisição de mato ao leito daquele rio ou alguma área ali. Mas se a gente correr atrás, que a gente não pode ficar de braços cruzados. Aí eu deixo até na sua responsabilidade, como você já está com esse início de Jequitinhonha, marca lá com uma pessoa competente, e eu até autorizo você marcar e a gente está. Porque e a gente está lá junto, discutindo a situação. Nós não sabemos até onde vai o resultado. De certa forma que parada é que a gente não pode ficar, porque às vezes não dá certo em Jequitinhonha, mas pode estar nos indicando uma solução, nos indicando, clareando o caminho nosso, porque a repartição lá é só da preservação de mata. Já tem uma área grande comprada, mas aí com a reunião lá com eles, vai nos explicar melhor, a gente vai se entender e se inteirar melhor. Eu gostaria da presença suas. Com a palavra, vereador Delvio. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores e demais presentes. Vereador Vilmar, quando o senhor diz que a barragem é uma coisa simples, que não é nem preocupante, porque é coisa pequena da Copasa, desculpa, o senhor está muito enganado sobre isso, apesar de que realmente parece simples. Sobre a conversa do deputado Jean Freire, e nada é a mesma coisa. Eu senti que ele não tem a mínima força com o governador, nem com a Copasa. Da forma que ele nos falou, que nós tínhamos que ir direto ao chefe da Copasa e ao Renato, e que ele não podia intervir em nada, não foi isso, presidente? Então eu acho que essa reunião com o Jean foi mais uma presença política dele, nada a ver com o interesse nosso de região cobrando a água. Só um pouquinho, vereador. Inclusive, ele esteve aqui nessa casa, onde nós fizemos um encontro até com todas as lideranças políticas, e a situação, ele foi com a gente lá na barragem, foi com a gente até no distrito, né? A realidade todinha ele sabe. Eu quero dizer para os senhores o seguinte, que quando nós falamos em dinheiro para construir a barragem, para ele foi um absurdo, que é quase impossível, ele não tem como interferir nisso. Nós somos direto a ele, nós não estamos a rodeio, não. Eu quero dizer aos senhores o seguinte, por sorte, ou melhor, por falta de sorte, eu não vou retornar a essa casa no próximo ano,
como alguns vereadores aqui, mas os 4 reeleitos devem tomar outro rumo para que isso seja resolvido no próximo ano, porque parece que nós não vamos ter uma seca como tivemos no passado, mas é só Deus que sabe, como o vereador disse. Então, vá direto ao, como o senhor disse, ao diretor, às pessoas de conhecimento e de poder sobre a Copasa, porque através desse deputado, eu falo desse porque eu ouvi, não vai resolver nada. Pelo que ele falou, não resolve nada. Se ele voltar aqui, deve voltar em interesse político. Político ele está aproximando, mas o interesse de resolver o problema nosso, ele pode ter certeza que ele não tem, não. Se eu não tenho poder. Porque o que falou foi isso. Sobre a construção, apesar de que nós somos lá e vimos que a construção aparentemente é pequena para uma empresa como a Copasa, ele falou que é muito difícil. Que eu não acho também, como o senhor disse, eu não acho. Olha, deixa eu só interromper, dá só licencinha. Quando eu referi a Jean Freire, é porque houve uma reunião com ele aí sobre água e tal, mas eu vejo também o seguinte, que não precisa, essa reunião não precisa ser para frente não, que vamos dizer mês que vem ou qualquer coisa com todos nós, porque é uma maneira da gente estar cobrando, aproveitar a presença do gerente geral que está aí. Eu acho que de imediato, pelo menos daqui uns 30 dias, a gente vai uma caravana lá, inclusive tem babá aí que pode nos dar uma força, ou mais alguém, ajuda de todo mundo. Quando eu referi a Jean, é porque teve essa reunião com ele, vamos deixar Jean para lá, e vamos pessoalmente. Quando se fala de grupo político, ele leva lá para o lado político, é deputado. Então, largou mesmo para lá. Se o deputado tiver interferência, tiver acesso direto à pessoa competente, tudo bem, mas pelo que eu percebi, a Jean nada mais nada menos que político. Político nada mais nada menos. Se alguém defende ele aqui é por uma questão pessoal, mas conhecimento e poder sobre a Copasa não tem nada. Ô Delvi, porque aí filmaria, tirava umas fotos, levava isso tudo. Pelo menos a gente conseguiu uma reunião com a Cássio. Já é um grande passo, que a Cássio recebe nós, inclusive ele esperou a ligação minha, mas esse movimento político, para me conversar com ele sobre isso. Não é difícil falar com ele, e eu acho que com a força de todos nós, vereadores aqui presentes, não precisa chegar outros vereadores não, já que começou conosco aqui, que todos os vereadores têm cobrado sobre água, têm falado, todos... Não teve um aqui que não tem cobrado. Eu digo isso porque lá a recepção que ele teve com a gente, devido à presença dele aqui, e o assunto direcionado era para ele ter uma presença bem diferente conosco, que foi bem gelado com a gente. Ô Delvi, pega aí para você ver uma barragem, faça uma barragem em sua fazenda, você não, quer dizer, não é o caso lá, mas você não... Com 10 sacos de cimento, 20 sacos de cimento, você faz uma barragem de tamanho... Não, a barragem lá não é coisa absurda, não. Inclusive, talvez até seria também bom o nosso presidente marcar uma reunião, pelo menos para a gente ir lá olhar tudo direitinho. Ô presidente, por que a Copasa não faz isso? Não dá. Não resolve esse problema da água. Porque eu acho que é mais que a obrigação da Copasa. Não gasta, não, mas daqui não tem o poder, não. Tem poder, não. Tem que ser lá. Inclusive, Jair me falou que se a gente não mobilizar, não sai. Não, a Copasa, pelo que Jair deixa transparecer para a gente, é que se não tiver uma cobrança e uma pressão grande em cima da Copasa, se fornecer a água em uma vez por mês, tá bom, para ela tá bom. Entendeu? E para ela investir. Então fala a cobrança em cima dela. Ela investir. Então tá fácil, é começar. Inclusive, eu não sei. Eles são só acomodados. Pelo que já deixa transparecer para a gente, é isso. Ô presidente, inclusive poderia ter, eu não sei se a gente contaria com o apoio de Evandro, que também nós teríamos que ter esse orçamento de um engenheiro, quanto ficaria, porque se, é o que o Vandercy está dizendo, se ficarmos aí parados, não vai não. E até quando vocês estão andando, viu? Fica só na fala. Não, pois mas aí... Não, até na fala não é não. Nós não chegamos ainda na situação para resolver.
entendeu? Mas não ficou na fala não. Onde nós mobilizamos aqui, com a presença do deputado da região, né? Na época até não foi escolhido partido nem político, foi com todas as lideranças, entendeu? A reunião teve aqui na Câmara, às vezes alguém aqui não participou, mas foi feita uma reunião onde ele levou ele lá, ele caminhou com as próximas pernas dele, viu lá com os próprios olhos dele a situação da barragem, de lá fez uma caravana, veio para cá, teve a reunião aqui, daqui foi até nos distritos, ver a situação de lá, então. Foi feito, né? Porque você não foi feito. Já tem sido feito. Você que não se presenciou aqui. Você que não tem presente na reunião. Foi feito, porque eu disse o seguinte, que isso aí, eu acho que seria, que a Copasa deveria tomar essas providências. Por exemplo, Jaime é a pessoa gestora aqui em Rubi, né? Ele fala dessa forma, que a Copasa não tem interesse, que ela não está nem aí. É como você disse, depende de esforço, que tem que, né, correr atrás e perder ela para fazer. Seguinte, então, realmente, o que você disse está certo. Nessa situação, já começou e vai ter que buscar. Então, assim, vai ter nessa que... situação, pelo que eu vejo, se não tiver uma força política, não tem nada feito. Agora, eu vejo... Eu não concordo, não. Eu vejo... Pois você pode até não concordar, mas é a realidade. Se não tiver a força política para o governo destinar um recurso, igual a Zeredo fez, para puxar essa água da Cascaeira, não vai ver nem barragem, nem extensão de rede nunca. Entendeu? Porque a Copasa não faz, o município tem condição? Não tem. Lá tem misericórdia, aquela barragem do é mais que a obrigação da Copasa. Sim, é uma coisa que depende só do governo. Ô presidente, eu acho que não é tanta liderança política, não. Poxa, é o que? Eu acho que... É força política, moço. Não, moço, deixa eu só falar aqui. Não adianta não, moço. Eu acho que está em nós. Então, eu acho que está em nós. E nós só está a cobrança, moço. Nós só temos o poder de cobrar e levar o problema, igual nós já levamos, já relevamos, já fizemos reunião com a polícia do meio ambiente, já chamamos o sargento aqui, já fomos em homenagem, já fizemos, já fomos em Belo Horizonte. Agora, se tu tiver o poder político, a força política para liberar o recurso, nós vamos fazer o quê? Eu entendo que... Sem dinheiro você vai fazer o quê? Para fazer a construção ou de uma coisa ou de outra? Vai cair do céu? Posso falar? Eu entendo o seguinte, uma casa se começa por uma base. Essa base nossa, ela não foi preparada. E a base não precisa do dinheiro não, para fazer a base? Se você esperar eu falar, eu pedi licença. A base, qual é a base? É um começo. O começo, qual é o começo? Um projeto, através de um engenheiro, para ver quanto é que fica. Fotos. Vamos levar, pelo menos, vamos levar ao gerente geral. Eu entendo que a primeira coisa aí é um projeto com valores, custos, que também não adianta a gente ir para lá sem saber, sem fotos, sem uma previsão, porque eles não vão mandar alguém aqui fazer uma previsão. Quem sabe se a prefeitura não disponibilizaria de um engenheiro para nos auxiliar? Quem sabe não, a prefeitura teria. Não tem nenhum poder do prefeito para fazer um projeto onde é uma coisa de uma empresa e onde cabe o Estado. Como é que o município vai entrar numa área que não é dele? Moço, com certeza que o prefeito, para se fazer um projeto, ele tem o poder, ele pode usar recursos para isso, que ele vai fazer um projeto para fazer a cobrança. Agora, que não pode é ficar aqui. Essas cobranças, a gente aqui, armindo. Qual é? Armindo. Essa água foi só armindo. Armindo? Você me desculpe, vereador, essa expressão é verídica. Essa água dá-se. Não, essa água dá-se a reeleição de cargo executivo. Exatamente. Pois é. Se não tivesse o interesse de Azeredo, isso aí tinha saído quando? Não estou desqualificando conhecimento nem poder de dedicação do prefeito. Nós éramos vereador, nós fomos Belo Horizonte. Inclusive,
Ah, Na só- época, o atual prefeito estava doente, foi a Câmara que participou da reunião com a primeira Câmara. Adelvino, então vamos agora fazer o seguinte. Nós temos o assessor jurídico nosso. Pensa que ele se empenha, então, e vê o que pode ser feito com esse projeto, com esse orçamento, se pode, se é legal, se não é, até onde pode. Nós temos que ter em base, eu não estou falando e insistindo, é porque barragem pode ser essa lá, pode ser essa lá, que eu não vi o terreno, mas pode ser que essa fique caro, mas eu não vejo barragem alto, custo alto para se fazer barragens. O custo não é caro, não. A não ser uma barragem de 100 metros, 50 metros, mas a barragem lá seria uma barragem. Só digo aos senhores o seguinte: o nosso gestor da Copasa de Rubim tem conhecimento muito além do nosso sobre a empresa, isso todo mundo deve dizer, e ele deixou bem claro que, independente do valor da construção, a Copasa não tem interesse. Se não tiver cobrança dos dirigentes do município, não se faz. Então, a cobrança não pode falhar e tem que ser com precisão. Agora, poder para executar, nós não temos. Tem novas histórias do nosso município. Eu deixo até o vereador que a gente marcar, começar aí pela Acopasa de Rubim e, se precisar, ir aonde precisar ir. Se puder, primeiro eu gostaria de ver o nosso assessor sobre a legalidade, que já que você está dizendo que não tem os poderes, porque é do Estado, mas eu entendo que sim, mas nós temos um assessor para isso, para nos auxiliar. Que com o projeto em mãos, já é um começo. E gostaria do apoio de todos os vereadores, e para a gente fazer essa mobilização, não precisa chegar o ano que vem, nova Câmara. Essa Câmara aqui é uma Câmara que toda a vida cobrou sobre o assunto da água. Então, quando a palavra que quando foi citada a Nova Câmara, fui eu que citei. Quando eu citei a Nova Câmara, porque eu vejo que isso é uma demanda que vai durar meses. Então, com certeza, ela vai ultrapassar esse ano. Então, como eu não vou estar presente como vereador, posso estar aqui presente, mas não atuando como vereador, então eu estou pedindo a vocês para que dê sequência por esse motivo, porque feliz seríamos nós, rubinenses, se a gente puder conseguir isso esse ano. Eu acho quase impossível. É por isso que eu disse. é fazer a primeira cobrança, né? Eu gostaria de passar aqui até para pedir ao presidente da comissão o parecer do projeto de lei número 3/2016. Gostaria até que o secretário fizesse até a leitura do projeto. É aquele projeto sobre a iluminação rural, onde está mudando um artigo aqui para não deixar cobrar iluminação na zona rural. E da forma que está aqui, se a CEMIG querer cobrar, ela tem autonomia de cobrar até iluminação pública da zona rural, que é absurdo. Inclusive, o menino da CEMIG está me cobrando esse projeto, que já está na casa aí há uns dias. Eu gostaria de pedir o presidente da comissão o parecer desse projeto. Quer fazer a leitura dos livros? É de conhecimento de todos, onde a gente já discutiu ele aqui. Inclusive, esse projeto é o seguinte: a menina Dulce, filha de Dedé, até fez uma crítica. A filha de Dedé, Dulce, até fez uma crítica, achou um absurdo um projeto desse e tal, mas ela sem o conhecimento, e ela foi muito infeliz não ter nos perguntado. Isso aqui é um projeto antigo, onde no projeto estabelece a cobrança de taxa de iluminação pública. Eu acho que é um vício, não é?
Eu acho que no outro aí é um misto, né? Não? E realmente o menino Neilton, ele tem cobrado isso mesmo, viu, Vanessa? Ele tem me falado. Agora eu achei que esse projeto que não tinha sido votado nesse. Não. Estava na comissão. Então, deixa eu ver. Projeto de lei número 3/2016. Dispõe a alteração do artigo 3º e seu parágrafo único da Lei Municipal 1112, de 22 de dezembro de 2015 e da outras providências. O município de Rubim, no uso das atribuições legais, encaminha a apreciação, discussão e votação pela Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 3º da Lei Municipal 1112, de 22 de dezembro de 2015, passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Sujeito passivo da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública é consumidor de energia elétrica residente ou estabelecido no território do município e que esteja cadastrado junto à concessionária distribuidora de energia elétrica titular da concessão. O território do município de Rubim, excetuando-se os consumidores localizados em área rural. Parágrafo único. No caso previsto no artigo 2º do inciso 2, o sujeito passivo da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública será o proprietário, possuidor ou titular do domínio útil do imóvel urbano edificado ou não, se não disponha a ligação regular de energia elétrica conforme o caso. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as disposições em contraditório. Gabinete do Prefeito, Rubim, aos 25 de maio de 2016. Projeto de lei número 3/2016, a justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, visa a presente propositura obter a providencial autorização legislativa para que os contribuintes da zona rural não sejam obrigados a pagar a taxa de iluminação de via pública, pois não são agraciados com esse benefício, não sendo correto as cobranças de tal taxa. Evandro Thiago de Aguilar. Senhor presidente, mesmo estando presente um membro da comissão que eu presido, mas estando presente 2 membros, já conversei com a vereadora Ivone, que é a relatora da comissão. Nós vamos dar um parecer verbal, nós estamos em ato, para que vote esse projeto, que já é de conhecimento de todos os vereadores. A única coisa que muda no projeto é a isenção de cobrança. Não tem maiores exigências do projeto, então não há necessidade que esse projeto seja mais apreciado por esse caso. Então vamos votar se a vereadora estiver de acordo com a conversão. Vereador Ivone. Vereador Ivone, por favor. Eu acho que não tenho nada contra, deve colocar em votação. Porque assim, já faz um tempo, né, já era até para ter sido votado. Então, eu acho que pode colocar em votação sim. Alguns vereadores têm algum questionamento? O projeto está em regime de discussão. O projeto está em regime de aprovação. Quem for favorável permanece sentado, quem não, levanta o manifesto. Aprovado por unanimidade. Eu gostaria de também pedir aos vereadores aqui a resolução do Legislativo para o ano 2017, onde a gente tem que votar, porque senão a gente não pode votar o orçamento do município. A gente também já está um pouquinho meio tardado com essa resolução. Eu gostaria de também comunicar aos vereadores e se está de acordo
a gente colocar em votação. A minha comissão está de acordo. A resolução está em regime de discussão. A resolução está em regime de aprovação. Quem for favorável permanece sentado, que não levante manifesto. Aprovado por unanimidade. Eu gostaria até de falar com os novos colegas e também com os presidentes das comissões, onde a gente tem uns projetos aí e umas pendências aí dos trabalhos, que depende das comissões, e eu gostaria que as comissões se empenhassem para a gente dar andamento nos trabalhos da casa, para não deixar nada para mais no final do ano e nem deixar de passar desse ano para o outro. Eu gostaria de pedir a colaboração e o empenho das demais comissões e também dos novos vereadores para a gente encerrar um trabalho aqui, né, com sucesso e com determinação. A palavra vereador Vilmar. Otávio, eu te peço a gentileza que o que depender da minha comissão, se você puder me passar, por favor, tá? Te agradeço pela sua compreensão. Eu já pedi à secretária, presidente, que pegasse todos os projetos que teriam que passar pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que colocasse na secretaria de livre acesso aos membros que compõem, para que na próxima reunião, se possível, a gente dê o parecer para que seja votado antes da última reunião, porque pode ser que tenha que fazer alguma mudança, alguma alteração, alguma organização, e aí a gente vai analisar a próxima reunião, que se tiver que fazer alguma alteração, na penúltima reunião, a gente pode. E eu até gostaria de também pedir ao novo colega, vereador Davi, com a sua comissão também, a comissão especial, onde a gente teve algumas denúncias aí do atual prefeito, e a documentação se encontra já na casa, e eu gostaria de pedir essa comissão para ter um parecer para a gente finalizar também com um relatório, onde finalizar os trabalhos dessa casa. O presidente, não desqualificando jamais o conhecimento do nosso assessor jurídico, mas oferecido pela presidência, que também recebe dinheiro nosso, dinheiro público, o outro assessor jurídico, eu quero a presença dele porque eu quero finalizar o ano com aquele processo com bastante transparência, para que no próximo ano não seja cogitado que eu apenas pedi para que seja analisado os trabalhos do prefeito e não terminei ou fingi que terminei. Quando eu digo, assessor, sobre o que eu falei, é porque foi oferecido pelo presidente, mas eu acredito que é de grande interesse da comissão, também dos membros que compõem essa casa, a sua presença também, para que seja feita uma discussão ampla. Como diz, uma cabeça é boa, duas são melhores. E aí nós queremos finalizar esse ano, eu principalmente, que não estou aqui para discutir a qualidade de vereador, com tamanha transparência sobre essas contas que deram tanta discussão fundada e infundada aqui nessa casa. Gente, já eu agradeço a presença dos colegas e dos demais presentes. Gostaria de agradecer você, sargento, pelo nos estar nos apoiando aqui e dando assistência. E por hoje eu dou a sessão por encerrada, agradecendo a presença dos colegas e dos demais presentes. Muito obrigado.